eu queria falar dos motivos pelos quais nós devemos participar da ceia do Senhor. Certamente a Bíblia está cheia de motivos e a igreja cristã, portanto evangélica, só tem duas ordenanças, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. A Igreja Católica Romana, ela tem várias ordenanças que lhe chamam, o que é que lhe chamam? Sacramentos. Nós não lhe chamamos sacramentos, chamamos ordenanças, vem da palavra ordem, porque foi assim que Jesus instituiu. E não falamos de alguns deles que a Igreja Católica fala, porque na verdade um deles, o casamento, foi dado por Deus e não por Jesus Cristo. Então não foi Jesus quem instituiu o casamento, mas foi Deus quem instituiu o casamento. E depois há outros que nós também não usamos. Depois mais à frente certamente poderei falar deles, como é a penitência. Nós não temos penitência, e ainda bem, o Senhor, o único sacrifício que pede de nós é o sacrifício do louvor, amém. Também não temos certamente a confirmação, a Eucaristia é a ceia do Senhor, e a unção de enfermos também, vamos lá dizer, quem é Tiago que vai instituir, apesar que Jesus orou pelos doentes, mas digamos a instituição em si não foi o Senhor que está a dizer, e quando estejam com os doentes, ungi-os com azeite. É o nosso irmão Tiago quem vai instituir. Daí nós apenas temos, portanto, duas ordenanças. Uma, se Deus quiser, todos os primeiros domingos do mês, nós temos a Santa Ceia, e no dia 10 de junho, se Deus quiser, preparem-se, vamos ter batismos. Amém? Vamos ter na nossa quinta da igreja uma festa tremenda. Os irmãos vão ver as grandes modificações que já foram feitas no ano passado e este ano, e então convidamos todos para o dia 10 estarmos lá na quinta da igreja para fazer uma grande celebração. A última vez que tivemos mais pessoas foram 720 pessoas que tivemos uma vez lá na quinta. Tivemos por uns toldos. Foi aquele célebre dia que demos 4 pratos de comida, que nunca mais fazemos isso, porque 4 pratos para cada um e foram 705 refeições a 4 pratos cada uma. Não faço mais isso, porque foi terrível para a organização, não foi fácil. Em todo caso, só se fizermos um pratinho já não é mau. Tá bom? Aleluia. Mas vamos continuar. Então, o que nós chamamos de ceia do Senhor, podemos dizer que ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo pouco tempo antes da sua morte. Os irmãos lembram-se que Jesus estava com os seus discípulos, apenas com os seus discípulos. Não estavam ali multidões, não estavam ali outros amigos, apenas estavam os discípulos. E no tempo que seria o normal de uma refeição, Jesus vai à parte instituir o que nós chamamos a ceia do Senhor, e depois certamente vai pedir que este ato se possa repetir. E o apóstolo Paulo, ele ensina claramente que nós devemos fazer isto até à vinda do Senhor Jesus. Então, como igreja, no dia de hoje, nós estamos a cumprir um mandamento do Senhor. Nós, a igreja cristã, não hemos inventado, a igreja evangélica não inventou. O que nós fazemos aqui e em todas as nossas igrejas é algo que foi instituído pelo próprio Cristo. Amém? E é interessante que quer Mateus, quer Marcos e Lucas, eles mencionam a ceia do Senhor. Só João é que não o faz. Os 3 evangelistas, eles falam desta última ceia. E o objetivo principal da ceia é fazer-nos recordar várias coisas.
Ou seja, recordar é refletir, é pensar, porque a expressão que temos na Bíblia é em memória de mim. Ou seja, tudo isto que nós vamos fazer nesta manhã e que fazemos é somente uma coisa, a pensar em Jesus. Nós não vamos pensar nos nossos seres queridos que já partiram, nós não vamos pensar nos nossos familiares que estão longe, nós estamos aqui para pensar em Jesus. E quando digo pensar em Jesus, temos que pensar quem Jesus é, o que é que Jesus fez, o que é que Jesus fará ainda. Há muita coisa para pensar. E ainda bem que isto nos dá a oportunidade de refletir, de meditar. E meditar não é apenas um pensamento passageiro. Meditar é deixar-nos à volta de, refletir à volta de. E nós estamos aqui para pensar o porquê. O porquê. Porquê é que Jesus morreu por mim? Pense nesta manhã. Porquê é que Jesus morreu por mim? Qual foi o preço que Ele pagou? Seria eu capaz de fazer o mesmo que Ele fez por mim? Estaria eu na disposição de fazer o mesmo pelos outros? Quais as consequências da morte de Jesus para mim? Houve alguma mudança? Há alguma coisa na qual eu devo pensar? Eu devo meditar? Porquê Ele morreu na cruz do Calvário? E lá na 1 Coríntios 11:26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu gostaria de falar de vários motivos pelos quais a Igreja, o povo de Deus, deve celebrar a ceia do Senhor. O primeiro é uma questão de obediência. Sabe que nem sempre obedecer é fácil. Nem sempre obedecer é fácil. Há momentos que, inclusive, criancinhas, os pais mandam-lhe fazer e elas, se puderem, não o fazem. Tudo que seja contrariar a vontade própria, geralmente não gostamos. E Deus agrada-se da nossa obediência. Inclusive no Antigo Testamento havia pessoas que para eles não havia nenhum problema em sacrificar coisas, em comprar umas rolinhas, em comprar uns animaizinhos e até levá-los lá para serem sacrificados. Mas Jesus, Ele ensinou, e Deus também ensinou, que Ele prefere obediência que sacrifício. E nós temos que entender, irmãos, todos nós, que Deus pede de nós obediência. Mas nem sempre nós obedecemos. Aqui já ninguém disse amém. Repito, mas nós nem sempre obedecemos. Um amém também foi fraquinho. Até dá a impressão que vocês obedecem sempre. Não mintam, por favor, que Deus sabe isso, é? Não, nós não obedecemos sempre. Aliás, a nossa natureza não gosta de obedecer. Não gosta de obedecer. E quando, Mateus 26:26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Irmãos, perante aquilo, Jesus nunca o tinha feito. Alguns podiam perguntar: eu vou comer o teu corpo? Eu não sou caníbal. Eu também não sou. Claro que Jesus está a falar de uma maneira figurada. Cuidado com algo que a igreja tradicional ensina, que é a transubstanciação. Ou seja, dizem que no ato de comeres o pão passa a ser carne. Não, o pão passa a ser pão. O pão nunca vai deixar de ser pão. Agora, o pão
simboliza, representa o corpo de Jesus. E o vinho simboliza o sangue de Jesus. Você nem come o corpo, nem bebe o sangue. Você, simbolicamente, isto é para você recordar o porquê de que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Deu o seu corpo. O seu corpo foi ferido, foi traspassado. Vimos isto na semana passada. O seu sangue foi derramado. Então, simbolicamente, o Senhor vai buscar dois elementos que encontramos na natureza. Primeiro, o trigo ou o milho, de onde sai o pão, e da uva sai o mosto, sai o vinho, e tudo isto foi dado por Deus, porque foi Deus quem criou todas as coisas. E Ele agora utiliza esses dois símbolos que não têm mais valor do que representar Não são, por favor, você não está a comer o corpo do Senhor, você não está a beber o sangue do Senhor, você está a pensar naquilo que Jesus fez por si e por mim. Eu estou a pensar, o que é que Jesus fez por mim? Derramou o seu sangue. Já cantámos hinos nesta manhã que falam disto mesmo. O segundo motivo pelo qual celebramos a ceia do Senhor é porque o fazemos em memória dele, ou seja, para nos lembrarmos. E nós às vezes somos tão esquecidos. De certeza que nos lembramos muito mais dos problemas do que das coisas tão boas que Deus já nos deu. Vocês conseguem fazer uma lista de todas as coisas boas que Deus já vos deu? Mas vocês lembram-se de algumas coisas más que Ele não vos deu? E que alguns até pensam que é Deus quem dá. Mas Deus não dá nada mau. Deus permite que venha coisas más, mas Deus não dá coisas más. Outra coisa, Deus não criou o mal. Há quem pense que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. O mal é uma consequência do pecado, da queda do homem. Então, memória. Agora mesmo, quando eu vou participar, quando tu vais participar, tu deves pensar, eu estou a fazer isto nesta manhã por causa de Jesus. Isto não é um ritual. Isto é uma memória. Quantas vezes todos que estamos aqui paramos e lembramos de coisas do passado? É assim ou não é? E algumas até conseguimos ver as caras das pessoas que estavam presentes em certas coisas. Eu tenho uma facilidade muito boa. Às vezes quero e estou a lembrar-me de algo que vem e consigo até visualizar. Consigo ver quem estava ali naquele momento, lembrar-me. Claro que alguns já começou assim a fotografia a ficar meia esfomeadas, mas alguns ainda vejo nitidamente. E todos nós temos as memórias. As memórias são boas. Há quem tenha muitas memórias más, eu lembro mais de memórias boas. Por favor, não se lembre das más. As más também lá estão, mas deite-as fora. Esqueça-se. Lembre-se das memórias boas, das coisas boas. Então o segundo motivo, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu, dizer, isto é o meu corpo, fazer isto, como eu já li, em memória de mim. O terceiro motivo pelo qual nós participamos da ceia do Senhor é para declarar, sim, declarar que pelo sangue, nós temos perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É interessante que todo o Antigo Testamento apontava para o Cordeiro de Deus, o Salvador, o Cordeiro puro. Os irmãos sabem que havia requisitos para levar ao altar do sacrifício um cordeiro. Não era qualquer cordeiro. Alguns no final até já levavam o pior cordeiro, o cordeiro com a perna partida. Não, o cordeiro tinha que ser puro, não tinha mais de 1 ano, não tinha mancha, tinha uns requisitos muito especiais. Sabe porquê? Porque esse cordeiro estava a tipificar o próprio Jesus Cristo. Eu estranha-me, é que hoje há tantas pessoas a ir buscar essas coisas e a trazê-las de novo para a igreja,
Quando nós não precisamos nada disso, porque o Cordeiro de Deus está aqui connosco, em espírito e em verdade. Nós não temos que ter aqui o altar, a mesa dos pães da proposição. O único lugar onde eu tenho o altar do sacrifício é na quinta da igreja. Nós temos lá, estamos a fazer agora um altar do sacrifício. Obrigado meu irmão pelo altar, uma parte do altar, que ainda falta a outra parte. Mas sabe uma coisa, isso é triste e lamentável, que as pessoas ainda não entenderam que todo o Antigo Testamento, através de todos esses utensílios, primeiramente do tabernáculo, depois do templo, apenas eram figuras para apontar uma coisa: Jesus, o Cordeiro de Deus. E é lamentável que hoje em muitas igrejas sobra elementos desses. Parece que isso é que é o importante. O importante é Jesus, e Jesus está aqui em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o seu nome. Não há nada mais que o possa representar a Ele, porque Ele é espírito e está aqui no nosso meio. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Não é através de elementos, não é através de objetos. Nenhum objeto tem a capacidade de representar hoje aquele que é Deus, aquele que é Senhor, aquele que está aqui com poder e glória. Louvado seja o seu nome. Uma salva de palmas a Jesus. Só Ele merece. Só Ele merece. Aleluia. Então nós declaramos, cada vez que participamos da ceia do Senhor, nós declaramos que há poder no sangue de Jesus. E que por causa do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados. Somos perdoados. No Antigo Testamento, constantemente, o sacerdote tinha que oferecer sacrifícios pelo povo e também, uma vez ao ano, por si mesmo. Por causa do sacrifício de Jesus, não temos mais que oferecer esse tipo de sacrifícios, mas sim um sacrifício que agrada a Deus, é o sacrifício do louvor, da adoração, do reconhecimento pela sua grandeza e pelo seu poder. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão ou para remoção, serem removidos os pecados. O quarto motivo pelo qual nós celebramos a ceia do Senhor é que Jesus quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros e comunhão com Ele. Sabe que há uma coisa que muitos crentes falham, e todos nós podemos falhar, é pensar que se nós não perdoamos aos outros, Deus nos vai perdoar a nós. Eu tenho que aprender a ter comunhão com os meus irmãos. Nós temos que ter todos comunhão uns com os outros. Sabe, no passado, um passado já muito, muito para lá, eu lembro-me que era frequente nos cultos de ceia, no tempo da oração, antes das pessoas participarem da ceia, saírem dos seus lugares, alguns, irem ter com o irmão e pedir-lhe perdão daquilo que fizeram. E hoje, pouco ou nada se vê disto. Será que a nossa consciência está desperta? Será que quando ofendemos um irmão e somos conscientes que o ofendemos, vamos ter com ele e pedir-lhe perdão? Será que quando falamos mal de um irmão, temos a consciência de que falamos mal e vamos ter com ele e dizer: irmão, irmã, perdoa-me? Porque isso é comunhão. Nós não temos o direito e não devemos tomar a ceia do Senhor com algo no nosso coração contra alguém, contra a nossa esposa, contra o nosso esposo, contra o nosso filho, contra o nosso irmão. Não podemos, não devemos. Por isso a Bíblia fala em
fazer um exame. Será que todos fazemos este exame? Ou já banalizámos o ato da ceia do Senhor? Já o tomámos tão banal como ir ali à pastelaria e pedir um pastel de nata e uma bicazinha. Mas tomar a ceia do Senhor não é tomar um pastel de nata e uma bicazinha. Exige de mim um exame. Como estou hoje? Como está o meu coração nesta manhã? Irmãos, isto está-se a perder hoje. Essa análise que Paulo fala dela. Examine-se o homem a si mesmo. E depois o que é que diz? E assim coma. Primeiro exame, depois comer, participar do pão e do vinho. Irmãos, quando estou a dizer isto, não estou a dizer para envergonhar ninguém, porque eu não tenho que o fazer. Mas é para me despertar a mim, é para te despertar a ti de uma realidade que significa participar da ceia do Senhor. Será que a tua vida está diante de Deus limpa nesta manhã? O Espírito Santo não te acusa de nada? E quero dizer que o Espírito Santo não é o diabo é que é acusador dos irmãos. O Espírito Santo lembra-nos para nos curar, para nos sarar, para nos ajudar, para nos levantar. É isto que o Espírito faz. O diabo não, é para te enterrar, é para te matar, é para te destruir. Mas o Espírito Santo, quando me lembra a mim e lembra a vocês, é porque me quer levantar. Só há um que nos levanta, é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus. Mais ninguém levanta. Mas Jesus está aqui para te levantar. Assim que nós não devemos participar indignamente. Então a comunhão, oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em discórdia uns com os outros. Ai, não, desculpem, lá está, não tinha a versão aqui. Vivam em união, companheirismo. É isto que deve ser a igreja. Nós devemos viver em companheirismo, em união. O quinto motivo pelo qual nós queremos participar da ceia do Senhor é porque eu quero participar, vocês querem participar da vida eterna. Amém? Vamos lá ler João 6, 54, 55, 56 e 58. Diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu já falei nisto, teoricamente tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu, falando de Jesus. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus está a falar dele, por isso ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Amém? Jesus é aquele que alimenta espiritualmente as nossas almas, sacia a nossa alma. Aleluia, que bom é saber que o nosso Deus sacia, nos dá o alimento necessário ao nosso ser. Irmãos, nós acreditamos na vida eterna. Esta vida que neste momento eu estou a viver para o meu corpo vai acabar, mas para a minha alma vai continuar, porque Jesus o disse e eu acredito. Jesus o disse e você acredita. Quem crê em mim será e passará da morte para a vida. Então, para nós, morte não é o ponto final. É por isso, irmãos, que não há coisa melhor do que podermos ir a um funeral cristão de alguém que tinha fé em Jesus e poder dizer até logo, até já, até breve, porque a alma não morreu. O espírito voltou para Deus que o deu. Essa é a nossa esperança. Esta é a nossa certeza, que a nossa vida não termina aqui neste mundo, mas passamos da morte para a vida. Jesus possibilita que o homem passe
da morte para a vida. O sexto motivo é porque nós queremos ser gratos e queremos adorar o Senhor. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e os que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E nós continuaremos a adorar aquele que reina e vive para todo sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, e a mais ninguém. Só o Senhor é digno de receber toda a glória. Aleluia. Então, irmãos, porque nós queremos adorar ao Senhor, participamos da ceia do Senhor. No ato de participar, eu estou a adorar o Senhor por causa de tudo aquilo que já falámos, mas estamos adorando o nome do Senhor. O sétimo motivo, queremos fazê-lo para anunciar o porquê da morte de Jesus, a salvação da humanidade. Porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos a anunciar que ainda hoje há salvação. Se tu ainda não aceitaste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu quero dizer-te que hoje tu tens a oportunidade de convidar Jesus a ser o Senhor da tua vida. Quando tu clamas a Ele, quando tu lhe pedes a Ele, quando tu reconheces diante dele que és um pecador e lhe pedes perdão dos teus pecados, Ele entra no teu coração, Ele entra na tua vida e passa a habitar em ti. E eu gostaria que todos aqueles que estão aqui pudessem nesta manhã dizer: Jesus vive. Jesus vive no meu coração. Jesus vive na minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador, porque valorizaste aquilo que Ele fez. E o oitavo motivo pelo qual a igreja celebra a ceia do Senhor é para anunciar que Jesus virá. Cada vez que participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo ao mundo, nós estamos dizendo aos crentes, nós estamos dizendo a todas as pessoas: Jesus vem. Jesus vem, Jesus vem. Por isso disse Apocalipse 22:20: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Depois Pedro também, 1 de Pedro 4:7 está: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E Atos capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: Lucas: e estando com os olhos fitos no céu, quem? Os discípulos. Enquanto ele subia, quem? Jesus. Eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, provavelmente anjos, e não tinham asas, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir.
há de vir. Esta é a nossa esperança. É a esperança da igreja. E o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 28, disse: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Há aí tanta gente a falar em nome de Jesus. Falsos profetas. Falsos profetas. Jesus não virá à terra. Jesus virá nas nuvens. Quando vocês ouvirem, apareceu ali um fulano a dizer que é Jesus, podem chamar-lhe logo mentiroso. Ouvirem um pregador dizer: Jesus vem amanhã, mentiroso. Jesus vem no próximo mês, poderá vir, mas tu não podes dizer porque não sabes. Mas que ele virá, virá. Então diz só: Jesus virá. Jesus virá. E cada vez que estamos a participar da ceia do Senhor, nós estamos a dizer: ele vem. Ele vem, não tardará. Mas temos que estar preparados. Por isso temos que fazer uma análise. Temos que fazer um exame a nós mesmos, para não participarmos de uma maneira indigna destes símbolos. Bem, os irmãos sabem que nós temos o costume de não dar a ceia do Senhor a pessoas não batizadas. Alguns dizem: mas eu nunca li isso na Bíblia. Não leste, mas eu explico-te. Jesus só deu aos seus discípulos. Mas há um pequeno escrito do primeiro século da igreja, que foi escrito antes do Novo Testamento, em que está muito claro lá, chama-se Didache, que a ceia do Senhor só era dada a batizados. A pergunta que eu faço, e tenho feito e vou continuar a fazer: se você já é crente há muito tempo e você não é batizado, explique-me porque é que você não quer ser batizado. Quando você me explicar, bem, então eu digo: toma a ceia do Senhor. Quando você ama uma pessoa, o que é que você faz por essa pessoa? Faz tudo. Não é? Você ama essa pessoa, você faz tudo. Não se atira ao poço, está bem? Mas faça tudo. E tudo o que é? Obedecer. O que é que Jesus mandou? Mandou que nós fôssemos batizados. Então porquê é que não quer ser batizado se eu amo a Deus? Você ama, mas não se quer comprometer. E hoje está muito de moda isso do amor a 1 ano, o amor a 2 anos. Mas sabe, eu ainda sou daqueles, e há aqui muitos, que nos casamos até que a morte nos separe. É um compromisso, é uma aliança. Não é um acordo. Não é um acordo ou um contrato de arrendamento. O casamento não é um contrato de arrendamento. É uma aliança. Qual é a tua aliança com Cristo? É para sempre ou é enquanto as coisas corram bem? Quando vier os maus dias, abandonas o Senhor Jesus, é? Confias nele sempre? Confias nele sempre? Então faz uma aliança com ele. Em junho, se Deus quiser, vamos ter batismos. Há irmãos já a preparar-se para ser batizados. Glória a Deus. Toda a área. Vamos ter um grande dia de batismos no dia 10. Se você ainda não é batizado e deseja, fale connosco, fale com os pastores. Se você ama Jesus Cristo, então você quer obedecer aos mandamentos de Jesus. E a ceia do Senhor é tão mandamento como é o batismo. Jesus não deu, quando deu o pão, não foi a Santa Ceia. Multiplicou o pão porque tinham fome. Agora, a ceia do Senhor deu aos íntimos, deu àqueles que estavam com ele. E mesmo assim, um traiu o Senhor. Mas eu tenho a certeza que esse podia-se ter arrependido, não se arrependeu. Não se arrependeu e acabou muito mal, matou-se. Ainda bem que os outros discípulos permaneceram fiéis. Amém? E nós temos que permanecer fiéis até ao fim.